Para resumir a história, para a gente ganhar tempo, porque você vai entender por que eu vou falar sobre isso. Eu preciso te contar isso, para você entender o que está acontecendo comigo de 5 anos para cá. Quando eu digo comigo, eu não sou o centro dessa mensagem, mas eu sou uma varinha descascada, bem fininha, que talvez isso pode ajudar você. Amém? Vocês falam, gente? Aleluia, que benção, olha aí. Então, irmãos, eu cheguei em casa, minha esposa estava deitada no chão, sem conseguir se mexer. Ela mexia os braços, a cabeça, mas se ela mexesse as pernas, era loucura de dor. E eu sem saber o que estava acontecendo, desesperado. Com quem eu vou? Com quem eu vou? Para onde eu vou? Como eu tiro ela daqui, que ela não pode andar? Ela ficou 15 dias sem andar. Para dar banho, eu molhava uma toalha, enchia um balde d'água, molhava a toalha, passava nela, ela deitada no chão. Aí virava ela, passava de novo e voltava ela no chão. Levantava ela, colocava a toalha debaixo, ela urinava, eu tirava a toalha, colocava a toalha limpa e deitava de novo. 15 dias, caí em ansiedade, irmão, que até hoje eu não consegui ficar bom. Pedi para Deus me curar muitas vezes, ela desaparecia e de repente ela volta. E eu comecei a sofrer, irmão, de ansiedade, desmaio. Quem tem crise de ansiedade desmaia. Quando ela é muito intensa, parece que é o corpo desligando para dizer para tu que tem alguma coisa errada. De tão tenso que você fica. Desmaiei na rua. Foi uma luta, irmãos. Meu caçula adoeceu, ninguém sabia o que era. O coitado vivia com vômito e diarreia. Vômito e diarreia. Ninguém sabia o que era. Eu comecei a me desesperar. Eu disse, meu Deus, que... Orando diante de Deus, eu cheguei a tentar confrontar Deus e dizer, Deus, o Senhor me trouxe para cá, para isso. Minha mulher deitada na sala, eu orando na sacada do apartamento. Destruído. E nesse mesmo dia, enquanto eu orava, o Senhor falou uma coisa comigo. Você precisa entender se você é Paulo ou se você é Barnabé. Aí eu ouvi e fiquei meditando aquilo o dia inteiro. Ela já estava melhorando, já conseguiu se mexer, levantar. E na costa dela tinha quase um S do Superman, assim, a coluna. Ela ficava de costas, dava para ver um S, assim, na costa dela. Ela não conseguia, eu lavava a roupa, eu passava a roupa, eu que cozinhava, eu varria a casa. Eu assumi a missão de varrer a casa é minha. Tem alguém lá em casa, pastor, eu varrer a casa. Não, quem varre a casa sou eu. Eu que varro a casa. Nunca caiu minha mão, continua no mesmo lugar. E servi a minha esposa, né? É uma das formas da gente... Eu não ajudo ela, nós compartilhamos o serviço. Entende isso? Eu não ajudo, eu estou ajudando a minha esposa, porque ela não me ajuda, ela é a minha auxiliadora, nós compartilhamos o serviço. E eu fui para a escolinha de futebol, dar treinamento. Umas 5 da tarde ela me liga, amor, eu estava escutando uma pregação aqui de um pastor, e o pastor dizia na pregação assim, você tem que entender se você é Paulo ou se você é Barnabé. Eu disse, deixa eu chegar em casa que a gente conversa. Então no mesmo dia nós ouvimos a mesma coisa do Senhor. E cheguei em casa e disse, eu ouvi isso do Senhor quando eu orava. E agora? Eu disse, nós somos Barnabé, a gente não vai rodar o mundo. A gente vai voltar para Castanhal e formar pessoas para que essas pessoas façam isso. Aí eu desisti da obra missionária. Eu desisti, irmãos. Eu apaguei essa obra dentro de mim. Eu apaguei isso dentro de mim. A dor foi tão grande. A palavra foi tão clara que eu imaginei que eu tinha que abandonar a obra missionária. Que outros façam isso e eu fico só daqui contando as minhas experiências. Eu estou contando uma das muitas experiências que eu tive e você ficou aí. Meu Deus! Missionário que nunca sofreu uma desgraça, irmão, não é missionário. Infelizmente é assim que muitos pensam.
Missionário que não pede oferta, missionário que não sofre, missionário que não passa necessidade, na cabeça de muitos não é missionário. Mas essa não é a realidade. Você está entendendo isso? Você vai entender por que eu estou te dizendo isso. E de uns anos para cá, irmãos, de uns anos para cá, de um ano para cá, o Senhor começou a me empurrar de novo para esse negócio de missões. Eu passei 10 anos da minha vida, irmãos, estudando, fazendo e ensinando sobre missões. 10 anos. Eu só sabia falar disso, eu não falava de outra coisa. Parece que estava escrito nessa minha testinha aqui, assim, missões. Quando alguém me via subir no púlpito, vai falar de missões. Se eu ia conversar com os adolescentes da igreja, missões. Com as crianças da igreja, missões. Irmão, se tem uma coisa que eu tenho aversão, é a rótulo. As pessoas te rotularem. Fulano é isso, fulano é aquilo. Porque quando a gente rotula algo, a gente começa a comparar. E comparação é um dos males desse século. Comparação é um dos males desse século. E ontem à noite e hoje de manhã aqui, o Senhor falava comigo, é isso aí. É isso que eu estou te mostrando. É isso que eu estou falando contigo. Missões. Então o que é que eu quero falar com os irmãos aqui essa noite? Eu quero falar com vocês sobre a dinâmica da missão. Amém? A missão de Deus tem uma dinâmica. Por que eu vou falar disso? Porque Deus me ligou isso dentro de mim de novo. E diante de tudo que nós ouvimos aqui, desde quarta-feira à noite até hoje de manhã, nós precisamos falar dessa obra inacabada chamada Grande Comissão. Tinha um missionário aqui de manhã mostrando zonas aqui no próprio Amazonas, que quase não tem igreja. Os surdos, são um dos 8 segmentos menos evangelizados do Brasil. Se eu não me engano, talvez eu esteja enganado, são 2 milhões de surdos no Brasil. 2 milhões. Menos de 1% deles é crente. Você acha que os surdos não precisam conhecer Jesus? Sim ou não, gente? E como é que a gente prega para surdo? Libras. A gente precisa se preparar. Roraima e o Amazonas estão cheios de imigrantes. Que talvez a gente olha para esses imigrantes e a gente despreza eles. O povo veio aqui para roubar nosso dinheiro. O povo veio aqui tirar o nosso emprego. O povo não, irmãos, eles vieram aqui para ouvir falar de Jesus. Eles não vieram para tomar teu emprego. Eles vieram para falar de Jesus. Não esqueçam, irmãos, que o nosso Jesus, ele também foi um peregrino. Ele nasceu em Nazaré, mas ele foi viver no Egito. Como imigrante. Não esqueça disso. Jesus foi um imigrante. Talvez você olhe diferente agora para o imigrante que mora na sua cidade. Amém, irmãos? Você está com frio? Tá não, né? Eu amo o frio, irmão. Você não tem ideia. O frio é muito de Deus, irmão. Frio é muito de Deus. Eu morei na Bolívia, irmãos. Eu peguei 3 graus lá. A pastora disse, isso não é nada, pastor Alan. Isso é verdade. Lá está nevando, né, pastora? Nevou lá em Santa Catarina, nevou, irmãos. Na serra. E, irmãos, a grande comissão é uma ordem deixada por Jesus. Jesus disse, ide e fazei discípulos de todas as nações. Não é uma opção se você vai obedecer ou não. Ela precisa ser obedecida. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 9. Deixa aberta em Mateus 9. O Evangelho de Mateus
É um dos livros que eu mais gosto da Bíblia. Mateus 9. Deixa aberto aí. Eu vou contextualizar você agora. Vou tentar contextualizar você até a gente chegar nesse tema de Mateus capítulo 9. Vamos lá. Mateus capítulo 3, no versículo 17, ele diz que Jesus foi batizado. Quando Jesus sai das águas, soa uma voz do céu que diz assim: este é meu filho amado, em quem tenho prazer. Este é meu filho amado, em quem tenho prazer. Por que eu estou falando isso? Que isso tem a ver com missões. Tem tudo a ver, irmãos, porque por eu já estar nessa praia já tem algum tempinho, existem muitos missionários feridos e machucados. Assim como existem pastores, e essa nossa plataforma ela trabalha justamente com isso. Também existem muitos missionários machucados, abandonados no campo. A igreja enviou o missionário para lá e esqueceu ele para lá, deixou ele lá. As pessoas elas têm convertido, têm vindo congregar em nossas igrejas. E o que a gente tem feito? Para que essas pessoas fiquem ou se firmem, a gente dá para ela uma coisa para ela fazer. Bora ocupar esse irmão, para esse irmão não sair da nossa igreja. Ele vai, faz a escola de líderes, ele faz o curso não sei mais do que, ele faz tudo que as nossas igrejas oferecem. A gente dá uma célula para ele, um grupo de convívio, ou seja lá o que for, o nome que você quiser dar. Qualquer liderança de mulheres, oração, de homens, criança, adolescente, recepção, você dá liderança. E de repente aquela pessoa no meio do caminho ela se frustra. Aí o que a gente vai fazer? A gente vai tentar firmar a identidade daquela pessoa, para ela não desistir. A gente está fazendo o caminho inverso. A pessoa converte, ao invés da gente firmar a identidade dela, de quem ela é em Cristo, a gente dá algo para ela fazer. Porque o missionário ele tem a fama de ser ativista. Ele quer fazer, ele quer estar na rua. E às vezes não. A realidade é que a nossa missão ela não começa quando eu faço algo. Ela começa quando Deus me chama. Ela começa quando Deus me chama. O que isso quer dizer? Marcos capítulo 3, versículos 13 a 15. É muito claro quando diz que Jesus chamou os discípulos para si. Diz que Jesus chamou os discípulos para ele, para estarem com ele e depois os enviar a pregar. E depois deu autoridade para eles expulsarem demônios. Então quando se fala de chamado, chamado não é aquilo que você faz. Chamado é uma posição que você precisa retornar. Então, pastor, qual é o meu chamado? O seu chamado é estar com Jesus. Esse é o seu chamado. Você sabe onde nasceu o primeiro, quando surgiu o primeiro chamado na Bíblia? Você sabe? Foi quando Adão pecou. Foi lá, irmão. Você entende isso? Nunca tinha se falado de chamado em lugar nenhum, porque Adão vivia diante de Deus. Ali no jardim, no Éden, Adão vivia diante de Deus. Essa era a vida do Adão, era estar diante de Deus. O que Adão fazia, ele fazia diante de Deus e para Deus. Aí Deus disse para ele: não come do fruto dessa árvore, senão tu vai morrer. Ele comeu, desobedeceu a Deus, e o que aconteceu? Gênesis capítulo 3, versículo 8. E ouvindo o homem a voz do Senhor que caminhava pelo jardim, se escondeu. E no versículo 9, Deus diz: Adão, diz assim, e então Deus o chamou e disse: Adão, onde estás? Então quando Deus nos chama, é para nos reposicionar, não é para você fazer nada. Talvez você chegue lá na sua igreja e diga: ai, pastor bagunçou com a minha cabeça.
Eu pensava que eu tinha um chamado, agora eu não tenho um chamado. Não, você tem um chamado, irmão. O seu chamado é para estar diante de Deus. Esse é o seu chamado. Jesus chamou os discípulos para ele, você vai entender isso, irmão, já já. A gente vai já entrar aqui. Jesus chamou os discípulos para ele e depois os enviou a pregar e lhe deu autoridade para expulsar demônios. O que me dá autoridade, irmãos, é estar com Jesus. Estar com Jesus me dá autoridade. Não é ficar declarando palavras e pensando que aquela palavra que você está declarando é poder. O que te dá poder, irmãos, é estar com Jesus. É ver e ouvir. 1 João capítulo 1, versículo 3 diz: nós falamos daquilo que temos visto e ouvido. O próprio Paulo diz que o chamado de Paulo, supostamente, eu o escolhi para ver. Eu o escolhi para ser uma testemunha. Você só é testemunha se você vê, irmão. É preciso ver Jesus. Você entende isso? Jesus sai das águas e uma voz diz: esse é meu filho amado. Quando a minha mulher sofria de dores e eu de crise de ansiedade, irmãos, eu ouvia: você é meu filho amado. É isso que nos sustenta. Quando ninguém mais acredita, você continua sendo um filho amado. Quando não cai a oferta para você fazer a sopa, para você entregar para os moradores de rua, você continua sendo um filho amado. Entende isso? Então a missão, ela começa quando você entende quem você é. Eu sou um filho. E meu pai ama estar comigo. Irmãos, eu amo estar com meus filhos. Eu amo fazer isso, cara. A gente estava em reunião agora há pouco e meu caçula estava assistindo a final da Champions. Ele estava assistindo a final da Champions. Eu sou saudosista, irmão. Assim, tipo, as músicas novas que canta hoje, eu não gosto delas. É sério. Eu não tenho que gostar, né? Porque não é para mim, é para Jesus. Então, não sou eu que tenho que gostar. Mas eu não toco. É uma opinião minha, nada contra. São bíblicas, teologicamente corretas, mas eu não gosto. Eu gosto de uma música bem executada. Tu sabe o que é a bateria, tu sabe o que é o baixo, tu sabe o que é a guitarra, tu sabe o que é o teclado. Não é só aquele negócio. Não consigo me dar logo agonia. Eu fico ansioso. Sério? Eu sou saudosista, irmão, com as coisas. Eu olho para trás. E eu vejo que nós precisamos, como igreja, entender que o nosso lugar é diante de Deus. Volta para Jesus. Volta para aquele ambiente onde nós só vemos Jesus. Hoje cantaram uma música aqui na época que eu converti. Acho que foi a pastora Luana que cantou. Jesus em sua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos sua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a sua morte trouxe vida a todos nós. Irmão, que teologia é essa? Uma aula de teologia. A minha vitória hoje tem sabor de mel. Tem sabor de mel. Olha a diferença. Entendeu? E meu filho estava vendo o jogo do PSG, e como eu sou saudosista, tipo, ele estava torcendo para o PSG, final da Champions, e eu estava torcendo para a Inter de Milão. Eu sou saudosista, mas esse time modinho eu não gosto. São muito fracos. É fraco. E ele mandou só uma mensagem para mim. Pega! 5-0! Perdeu! Eu amo estar com meus filhos, irmão. Eu amo estar com eles. Sentar, jogar, assistir. Coloca o videogame, coloca esse teu FIFA aí que eu vou te dar uma surra. E joga o FIFA, eu humilho ele, cara.
Eu parei de jogar videogame invicto. Nunca me ganhou. Eu não jogava, irmão. Sou muito ruim nessas coisas. Street Fighter com o outro, eu ganho dele também. Bora para o desafio, melhor de 5. Ele ganhou 3, eu ganhei 2. As 2 que eu ganhei, não usei macete. Quem joga videogame sabe do que eu estou falando. Ele teve que apelar. Eu tenho 2 filhos, cara, 2 homens. Aí meu sonho era ter uma menina. Eu vejo o carinho do pastor com a filha dele. Cara, isso me quebra. Mas Jesus fechou a fábrica. Deus sabe o que faz, irmão. Talvez eu ia ter que comprar uma escopeta e um pitbull. Aí não ia dar certo, irmão. O pitbull eu já tenho. Vai faltar só a menina e a escopeta. Deus me livre. Você acha que Deus não quer estar com você, irmão? Por que eu estou te dizendo isso? Nós somos chamados para estar com Jesus. Eu estou tentando tocar um fundamento. A igreja no norte do Brasil, ela foi ensinada a fazer. A igreja no norte do Brasil foi ensinada a estar na linha de frente, na guerra. Batalhando ali, porque nós temos um povo batalhador, irmãos. O norte do Brasil é uma região de gente batalhadora. E as pessoas costumam usar a nossa força para enriquecer, para aumentar seus impérios. Mas o Senhor está nos chamando para estar com Ele. A missão, ela começa quando nós estamos com Jesus, irmãos. É quando nós estamos com Jesus, não é quando nós vemos uma necessidade, mas é quando nós estamos com Jesus. Você se apaixona por Jesus. Você ama tanto Jesus, que você vai querer fazer aquilo que lhe agrada. E o que é que agrada a Jesus? Você sabe o que agrada a Jesus? Você sabe? Vou já te mostrar. A gente vai ver isso aqui. O filho faz aquilo que vê o pai fazer. Irmãos, eu gosto muito de café. Eu gosto muito de café, irmão. Eu gosto daqueles café moído, torrado. Eu tenho uma moedora em casa. Eu compro uns café bem assim, entendeu? É muito caro, eu junto uns 3, 4 irmãos da igreja, a gente faz um pacote, eu compro os cafés. Eles estão esperando eu chegar de viagem para a gente já comprar o nosso pacote. E assim, de onde a gente compra, toda a renda desse café é investida para a obra missionária. Eles mantêm uma casa missionária que recebe missionários em crise de ansiedade, ou missionários viúvos. Os filhos do missionário que ficaram órfãos, eles recebem lá e cuidam deles. O dinheiro, eles têm uma cafeteria, eles produzem o próprio café, fica em Pernambuco. Irmão, uma delícia o café. E eu faço todo dia o meu café. E o meu mais velho estuda de manhã e ele observa. Aí quando foi esse, ele não é de rede social, nada disso. Aí quando foi ontem, ele postou uma foto, como eu faço às vezes, eu tiro uma foto que eu estou tomando café. E ele tomando, fez o mesmo café e fez a foto. Aí um dos irmãos da igreja, pastor, o seu discipulado está funcionando. Mas é essa a verdadeira missão. Eles estão entendendo o caminho. Vamos continuar aqui em Mateus. Então Jesus foi batizado. Jesus saiu das águas e teve na sua identidade. A sua identidade foi firmada. Não que Jesus precisasse disso, mas isso aconteceu como um testemunho para nós. Entenda. Quando alguém disser para você assim, você é um missionário, está rotulando você. Você é um missionário. Não, eu sou filho. E eu estou fazendo aquilo que eu estou vendo o meu pai fazer. Acabou o problema, irmão. Acabou a comparação. Acabou a crise de identidade. Amém? Eu sou filho, você é o pastor, eu sou filho. Eu não tenho crise nenhuma se me chamarem de Alain. Porque meu nome é Alain. Se você pegar minha identidade, está escrito Alain Monteiro de Oliveira. Não está lá pastor Alain Monteiro de Oliveira. É Alain Monteiro de Oliveira, esse é meu nome. Foi o nome que meu pai me deu e eu gosto do meu nome. Eu gosto dele, meu pai era fã de Fórmula 1. E tinha um corredor
que era o Alain Prost, ele era francês, e meu pai me deu esse nome de Alain por causa do Alain Prost. Entendeu? Meu pai era muita onda, irmão. Meu pai era o melhor pai do mundo, só perdia para Deus. Meu pai só perdia para Deus. Então, Jesus com a sua identidade firmada, o que acontece com Jesus? Capítulo 4 diz que o Espírito Santo levou Jesus para o deserto. Quando nós temos nossa identidade firmada, o que é que a gente espera? Bênção, prosperidade, riqueza, coisas boas, irmão. Você é filho, mas aí Deus pega Jesus e manda ele para o deserto. Diz que foi o Espírito que levou Jesus para o deserto, para que Jesus fosse tentado pelo diabo. Romanos 8,32 diz, aquele que não poupou o seu próprio filho, antes, porém, com ele nos deu todas as coisas. Rapaz, se Deus não poupou, Jesus vai poupar você? Tu acha que tu é o quê, irmão? Eu sou filho, pois é. Se o filho, que é o resplendor da sua glória, a expressão exata do seu ser, não foi poupado, eu não vou ser. E nem você. Amém? Aleluia. Que bom que a igreja acredita nisso. Aleluia. Vamos lá. Deixa eu correr aqui porque o tempo está passando. Vamos lá, irmão. Presta atenção. Então, depois de Jesus ser batizado, sair das águas, ter sua identidade firmada, ser provado no deserto, Jesus começa seu ministério. Em Mateus capítulo 4, abra aí sua Bíblia, Mateus 4, volte aí, saia do 9 e vá para o 4. Mateus capítulo 4, versículo 17, diz assim: a partir desse dia, Jesus começou a pregar, arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. 18. Enquanto andava às margens do mar da Galileia, Jesus viu dois irmãos, Simão chamado Pedro e André. Eles estavam lançando redes ao mar, pois eram pescadores. Então Jesus lhes disse, sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram as redes e o seguiram. Indo adiante, viu outros dois irmãos, Tiago e João, filhos de Zebedeu. Eles estavam no barco com Zebedeu, seu pai, preparando as redes. Jesus os chamou, e eles, deixando imediatamente o barco e o pai, o seguiram. Versículo 23. Jesus percorreu toda a região da Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e doenças no meio do povo. Amém? Essa é a dinâmica da missão. Qual é a dinâmica da missão? Percorrer, pregar, ensinar e curar. Essa é a dinâmica. Nós vamos falar daqui a pouco cada ponto da dinâmica da missão. Amém? Amém? Beleza, acontece. Jesus começa seu ministério. Ele disse que para as pessoas se arrependerem porque o reino estava próximo. Então a primeira coisa que Jesus fez foi pregar arrependimento. Anunciar que um reino estava vindo e que esse reino não é desse mundo. Para nós talvez não faça muito sentido dizer, se arrependam porque o reino de Deus está próximo. Talvez não faça muito sentido. Mas usando o contexto histórico, o que a gente pode imaginar? Roma, quando avançava para um determinado lugar, eles mandavam um mensageiro antes. Esse mensageiro ia com uma carta grande, gigante. Ele comparecia diante daquele rei, daquela nação ou daquela cidade. Ele comparecia ali e lia aquela carta. E naquela carta ele dizia, se vocês se arrependerem e se submeterem a César, vocês vão ter isso, 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 isso. Mas se não, vocês vão morrer. Então quando Jesus aparece pregando na Galileia, percorrendo toda a Galileia, Jesus percorria dizendo, arrependam-se, porque o reino está próximo. As pessoas daquele lugar sabiam que uma coisa pesada estava vindo. Porque quem era o rei? César. Qual era o império? Romano. E Jesus dizia, está vindo um reino.
Se arrependam, porque está vindo um reino. Se arrependam, porque está vindo um reino. Essa é a mensagem que nós carregamos. O tema dessa conferência é o reino de Deus. E para entrar nesse reino, é preciso arrepender. É você abandonar todas as práticas do império que você servia e se submeter a um rei de amor. É como diz Colossenses capítulo 1, acho que versículo 15, eu acho, não tenho certeza também. Ele nos transportou do império das trevas para o reino do seu Filho amado. Amém? Satanás, ele tem um império de medo. Jesus tem um reino de amor. Nós somos convocados, não convidados. Não é um convite. Nós somos convocados a anunciar esse reino de amor. E a queda do império do medo. Esse é o papel da igreja. Então, Jesus, ele vai, depois que ele prega, ele chama 4 discípulos. 4 discípulos. Pedro e André, Tiago e João. Aí ele fala sobre a dinâmica da missão. O Mateus escrevendo, ele fala sobre a dinâmica da missão. Jesus diz, o Mateus diz, olha, a dinâmica é essa. Jesus disse, eu vou fazer vocês pescador de homens. Sabe como é que pesca homem? Percorrendo. Sabe como é que pesca homem? Pregando. Sabe como é que pesca homem? Ensinando. Essa é a dinâmica da missão. O que Jesus fez, irmãos? Ele pegou os discípulos e foi percorrer a Galileia. Mas antes dele percorrer a Galileia, no capítulo 5, 6 e 7 de Mateus, Jesus, ele dá a constituição desse reino. Todo reino tem uma constituição, uma legislação. Você entende isso, sim ou não? Para você viver no Brasil, existe uma legislação, irmão. Uma constituição. Para você viver em outra nação, lá tem uma constituição que você precisa se submeter a ela. Você entende isso, sim ou não? O reino de Deus também. A gente pensa que está no reino de Deus e não tem regra. A gente pensa que porque está no reino de Deus, a gente pode fazer as coisas de qualquer jeito, porque eu estou fazendo com o papai. Quantos são pais aqui? Levanta a mão. Pai, só quem é pai. Só os pais aí. Quando tu te agrada mais do que o teu filho faz uma coisa para tu? Quando ele faz espontaneamente ou quando ele fez do jeito que tu pediu para ele fazer? Alguns vão dizer espontaneamente. Não é? Os dois. A vontade tem que ser espontânea, mas ele tem que fazer do jeito que tu mandou. Isso, espontâneo, só é para aquele que não é maduro. Porque tu faz se tu tiver vontade. O filho maduro, ele faz porque ele sabe que tem que fazer. Entendeu? Hoje eu não quero formar discípulo, não, quando eu estou com vontade. Não, você vai fazer discípulo porque você sabe que isso agrada o Pai. Entendeu? A espontaneidade, meu irmão, é do imaturo. Não é de quem sabe o que tem que fazer. Entendeu? Eu sei que é embaçado, irmão. Eu sei que é embaçado. Eu sou pai, meu pai me dizia isso, eu só fui entender depois que eu fui pai. Meu pai me dizia isso, cara, tu vai entender que é obediência, meu irmão. Meu pai não era crente. Já entregou a vida para Jesus no leito de morte. E meus filhos não perguntam mais, eles perguntavam antes. Pai, o que é que o senhor quer ganhar de presente? Dia dos pais. Não precisa me dar nada não, mano, só me obedece. Só isso que eu quero que você faça. Se tu me obedecer, eu já tenho tudo que eu preciso de ti. Pai, isso é muito chato. Isso é muito chato, pai. Não pode nem te agradar. Para me agradar, faz o que eu quero, bicho. Simples assim. Lá na igreja, no dia do meu aniversário, ninguém faz surpresa. Eles vão na minha esposa e pastora, o que é que o pastor gosta? Café, livro e churrasco. Relógio. Eu não conheço um pastor que não gosta de relógio. Tênis. Mas eu não sou centopeia para ter um monte de tênis, né?
2 pares, tá bom. É o que eu tenho, 2 pares de tênis. Eu uso para fazer caminhada, outro eu uso para ir para a igreja. Acabou. Esse guerreirão aqui tem quase 10 anos. É simples, irmão, a gente que complica a coisa. É muito simples, mas a gente complica. Durante muito tempo, falar de missões foi a mensagem da minha vida e eu abandonei isso, irmãos. Eu esqueci, eu fui pastorear a igreja, disse, não, agora eu sou pastor, tenho que falar de família, tenho que falar disso. Eu não sou um pastor temático. O que é um pastor temático? Ele consegue vir no púlpito, hoje nós vamos falar de família. 10 passos para uma família feliz. Eu não consigo, irmão. Eu acho que eu tenho algum transtorno. Eu não consigo sentar, não, vamos falar só. Não. Tudo que eu faço na igreja é numa base de uma construção. O que eu estou te falando aqui, eu falei para a igreja durante 2 meses. Eu tenho que resumir em 40 minutos. Nós ficamos 7 meses estudando o livro de Neemias. 7 meses, irmão, versículo por versículo, até genealogia. Eu gosto de genealogia, tá vendo como eu sou estranho? Eu gosto de genealogia. Quando chega a genealogia na Bíblia, eu fico animado. Crônicas. Meu Deus, irmão, eu amo crônicas. Meu Deus, pastor, que é isso? Eu não sou normal, irmão. Tem como, eu amo crônicas. Aí tu vai para a genealogia de Jesus, todo mundo gosta, porque tem um monte de improvável lá. A prostituta Raabe está lá na genealogia de Jesus, a avó de Davi, né? Todo mundo gosta. Mas aí, quando você estuda genealogia, não esqueça a palavra do pastor Galvão, no primeiro retiro que eu participei. A casa de Maquir. Meu Deus, irmão, o que é isso? Eu chamo ele de Maquir. Rapaz, mexeu demais comigo aquilo, irmão. Mas aí tu vai numa genealogia, tu vê que tinha alguém lá que ajudou alguém. Você já ouviu a história de Jabez? 2 Crônicas 4. Você vem assim um monte de nome lá, fulano gerou ciclano, quer dar nome pro teu filho, lê genealogia. Os nomes mais esquisitos que eu vi na Bíblia está em Romanos 16. Paulo fazendo uma saudação de saúde a Trifena e Trifosa. Como é que um pai dá o nome desse para um filho, cara? Pesquisa, Romanos 16. Saúde a nosso irmão fulano e saúde a Trifena e Trifosa. Meu Deus, cara. Meu Deus, esse pai aí não sei não, viu? Então tudo que a gente faz na igreja para estudar é uma construção. A gente começa e vai, irmão. E a gente não tem pressa de terminar. Não tem que terminar logo isso porque tem que começar outro. Nós não temos pressa. Vamos estudar escatologia, vamos falar dos fins dos tempos. A gente fica 1 ano estudando escatologia. Toda quarta-feira. A gente se debruça sobre isso. E isso que eu estou falando para vocês foi 2 meses. Não é enchendo linguiça, enrolando, querendo aparecer, nada disso. Mas é indo para o texto, olhando para ele, vendo as ênfases que Jesus dá em certas palavras, para que a gente tenha um entendimento claro. O lema da nossa igreja é devoção, entendimento e missão. Não existe devoção, não existe missão sem devoção e sem entendimento. Uma igreja que está diante de Deus na sua presença, e uma igreja que entende, tem um entendimento claro, ela é uma igreja missional. A gente pensa dessa forma. A gente não pensa a missão como uma profissão, mas como um estilo de vida. Existem aqueles, irmãos, que Deus vai levantar no meio de vocês aqui, que vai levar para outros países, por meio das tribos indígenas daqui desse estado ou de outros. Mas a maioria de vocês vai ficar nessa cidade. E você não é missionário? Claro que é.
Nem todos são evangelistas, mas todos são missionários. Deus deu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento de quem? Quem são os santos, irmãos? Quem são os santos, irmãos? Nós, para aperfeiçoar vocês. Para quê? Para o desempenho do seu serviço na obra do ministério. Que ministério? De louvor? Não. De dança? Não. Diaconato? Não. O ministério da reconciliação, porque só existe esse. Em toda a Bíblia você não vai encontrar mais nenhuma palavra escrita sobre ministério de não sei o quê. O único ministério que tem na Bíblia é o da reconciliação. Todos os serviços que existem é para servir esse ministério. Aleluia. Entendeu? É muito simples. A gente que complica. 2 Coríntios 5,19, Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo. 20, e nos deu o ministério da reconciliação. É como se Deus dissesse para o mundo, através de nós, reconcilie-se com Deus. Ah, mas tu só quer se tu que alguém derramar o óleo na tua cabeça. Tem óleo aqui, pode trazer e vem que nós derrama. Se for preciso, nós derrama. Não vai fazer igual a irmã que estava na igreja. O pastor estava lá pregando e ganhando alma para Jesus, irmão. A igreja cheia de menino. Nordeste, irmão, a igreja dá muito menino, irmão. Era muito menino. E uma irmã disse, pastor, quero ter um momento com o senhor no gabinete. Pode vir, minha irmã. A irmã foi lá no gabinete, sentou e descascou para cima dele. Não sei se fala isso aqui, né? O parente fala, descascar quer dizer que ela brigou com ele. Pastor, esse monte de menino correndo, pastor, não tem condição. Ninguém consegue se concentrar na palavra. E ele ouvindo. Quando ela terminou de falar, ele abriu a gaveta, tirou um vidro de óleo e disse, irmã, se ajoelhe agora. Por quê, pastor? Você é a resposta da minha oração. Você viu todos os problemas que tem com as crianças. Eu precisava de alguém para fazer isso. É você. Se ajoelhe agora, que eu vou separar você. Cuidado quando você for reclamar com o seu pastor. Fique esperto, reclamou. A gente quer ver o problema e não quer ser a solução dele, irmão. Pega a tua merenda, né? Vocês estão conseguindo entender, não estão, irmãos? Quando você vai rindo, a faca vai entrando. Então Jesus, ele mostra o Sermão do Monte. Termina o Sermão do Monte, Jesus começa a fazer uma série de milagres. Ele vai dizendo os milagres. E vai fazendo os milagres e mostrando para os discípulos. Até que ele retorna. Vai lá para Mateus 9 agora. Já que o negócio aqui está sendo introdução, eu terminei a introdução, agora eu vou começar a pregar. Culpa do Sandro. Já que não tem hora para acabar, eu vou embora aqui, irmão. Enquanto essa garrafa não secar, eu tenho outro ali na minha mochila. Aleluia. Vamos lá, Mateus 9, 35. Vamos lá. Jesus percorreu todas as cidades e todos os povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino, curando todas as enfermidades e doenças. E ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas como ovelhas sem pastor. Então disse a seus discípulos, a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, portanto, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. Se você percebeu o raciocínio, é a mesma coisa de Mateus 4, 17 ao 23. Mateus 9, do 35 ao 38, é a mesma coisa de Mateus 4, do 17 ao 23. Jesus chama os discípulos, ele dá uma pausa. Ele mostra para os discípulos
como eles devem viver, Sermão do Monte, Mateus 5, 6 e 7. Ele mostra a necessidade do mundo para os discípulos. Aí, com tudo aquilo que ele mostrou, ele volta para a dinâmica da missão e mostra para os discípulos essa dinâmica, percorrendo todas as cidades. Dizem alguns teólogos que a Galileia dos dias de Jesus, ela tinha 210 cidades. Galileia nos dias de Jesus tinha 210 cidades. Diz que Jesus percorria essas cidades. A pé, pastora Kelly. No deserto, Mauro. Com um monte de macho. Cada um pior que o outro. Que nenhum de nós ia querer na equipe. Nenhum de nós. Ninguém ia querer Judas. E Jesus nunca mandou Judas embora. Não é verdade? Tiago e João queriam o trono. E Jesus não mandou eles embora. Eu mandava. Chegou agora. Meu pai dizia assim para mim, que o camarada queria ser o bambambam. Esse rapaz, tu chegou agora, tu já quer sentar na janela? Não dá. Então Jesus, ele mostra a dinâmica da missão. Mas só que eu quero começar a falar dessa dinâmica de trás para frente. Mostrando agora aqui que a dinâmica é percorrer, pregar, ensinar e curar. Eu vou fazer de trás para frente. Mateus 9,38 diz: peçam, roguem, peçam, portanto, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. Nós começamos dizendo que chamado é ir para onde? Hein, irmãos? Quem estava aqui mais cedo? Chamado é estar diante de Deus. Orar é estar aonde? Orar está onde, irmão? Diante de Deus. A missão começa numa vida de oração. Quando Jesus mostra para os discípulos a necessidade do mundo, ele não mandou eles fazer nada. Ele mandou eles orarem. O ID veio só depois. Muito depois. Está entendendo isso ou não? Estou tentando, irmãos, clarear nossa ideia a respeito de missão. Eu não sou contra missões, irmão, nada disso. Eu amo isso. Mas eu quero tentar tirar nossa mente sempre do ativismo e colocar ela na devoção, no entendimento, para que a gente faça a missão de maneira correta. Amém? Vamos lá. Então aqui, Jesus fala para os discípulos orarem pedindo por trabalhadores. Então, se existe uma necessidade, aquela necessidade, provavelmente ela não necessite que a gente faça algo, mas necessite de trabalhador para ela. E talvez não vai ser eu, vai ser outro. Ou talvez seja eu. Mas tem que orar primeiro. Irmãos, está para acontecer no mundo. No mundo. Eu não estou falando só de Manaus, Belém, Castanhal no Pará e outros lugares. O mundo está para acontecer no mundo o maior envio missionário de todos os tempos. É sério. Está para acontecer no mundo o maior envio missionário de todos os tempos. O mundo está olhando para o norte do Brasil. O norte do Brasil, irmãos, é uma ferramenta de Deus para a edificação do seu corpo no Brasil, na América Latina e nas nações. Vocês já ouvem isso, irmãos? Daqui dessa cidade, uma visão tocou esse país, irmãos. Daqui de Manaus, hoje eu passei em frente à igreja do Renê. Nunca tinha vindo aqui ouvir aquele negócio, irmão. Eu disse, cara, Deus tocou o Brasil através desse ministério de anos atrás. E eu estava lá, o Renê pregou no meu encontro com Deus, lá em Belém. Eu estava lá, eu vi acontecer. Não vou desprezar o que Deus fez através disso, mas a chave mudou, irmãos. Deus esqueceu deles? Jamais. Não esquece, Deus não esquece de ninguém. Talvez alguns de vocês que estão aqui vieram de lá.
se converteram lá, foram de alguma célula. Mas isso tocou o Brasil, irmãos. Norte do Brasil. Você tem ideia do que é isso, irmão? Está para acontecer o maior envio missionário de todos os tempos, irmãos. Nos anos 70 veio um pregador no Brasil e pregava no Mineirinho. Esse pregador ele dizia que o Brasil seria um celeiro de missionários, tanto de preparação quanto de envio. Mas o Brasil está deitado em berço esplêndido. O Brasil tem uma promessa, irmãos, de ser um celeiro de missionários para as nações, mas nós estamos deitados em berço esplêndido. E eternamente, deitado eternamente em berço esplêndido, acomodado. Porque se a gente está diante de Deus, a gente vai entender o que está acontecendo. Nosso problema, irmãos, é que a gente não vai para o lugar da devoção, sabe por quê? Porque se a gente for para o lugar da devoção, e nós encontrarmos o Senhor, e o Senhor nos encontrar lá, nós sabemos, irmãos, que a gente pode ser resposta porque Deus está pedindo. Esse é o nosso problema. É necessário uma vida de devoção. O Senhor está chamando essa igreja que vai ser enviada nos próximos anos. Ela vai ser enviada do lugar de devoção. Não é do lugar da atividade, é do lugar da devoção. Davi estabeleceu uma tenda. E o que é interessante, a gente às vezes passa desapercebido. Por isso que eu gosto de crônicas, os detalhes que crônicas têm. Davi estabelece uma tenda. Davi coloca uma tenda ali. Prepara os músicos, coloca os músicos na tenda. Se você ler Crônicas 16, olha Crônicas 15. Primeira Crônicas 15, você vai ver que Davi dá a música para os cantores cantarem na tenda. Ele pega o Salmo 115, o Salmo 68, o Salmo 72 e mais uns 2 salmos que eu não lembro bem o nome. Ele pega aqueles salmos e diz assim, ó, deu para Asaf, que era o líder de todos os levitas da tenda, e disse, ó, vocês vão louvar o Senhor com essa canção, com esses salmos. Você está entendendo isso ou não? Nosso problema é que a gente está vendo o lance da espontaneidade, como não está muito certo. Davi monta uma tenda, todo mundo quer ser como Davi, quer dançar como Davi, e não sei o que como Davi. Davi dançou, mas antes dele dançar, irmãos, a cada 6 passos era um sacrifício. Ele saiu de uma cidade, Quireat Jearim, da casa de Obed-edom até Jerusalém. Eu não sei qual é a distância, mas diz que a cada 6 passos um sacrifício. Quando ele chegou em Jerusalém, ele dançou. Espontaneidade é muito sacrifício, irmão. Louvor é sacrifício. Hebreus 13:15. Pois ofereçamos a Deus, por meio de Jesus, sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessa o seu nome. Louvor é sacrifício. Louvor é sacrifício e ninguém sacrifica sorrindo. Imagina Abraão sacrificando Isaac, aleluia, agora. Aí não, varão. Aí não. A dinâmica da missão, ela começa não com uma necessidade, mas com uma vida de devoção. Uma igreja que vai se fascinar tanto por Jesus, que a dinâmica dessa igreja vai ser andar pelas nações, falando sobre o seu amado. Ela vai pelas nações dizendo, esse é o meu amado, como a Sulamita dizia sobre o Salomão. Filhas de Jerusalém, aonde está o meu amado? Filhas de Jerusalém, se vocês encontrarem o meu amado, diga para ele que eu estou com saudade dele. Você entende isso, irmão? Essa é a dinâmica da missão, é devoção em primeiro lugar. Ame Jesus. Olhe para Jesus. O tema da conferência é o reino de Deus. Essa conferência ela tem um rei. Ele é mais importante que o reino. Porque sem ele o reino não existe.
Sem o rei não tem reino, pastor Elton. Amém? Ô misericórdia. Aleluia. Essa igreja vai ser enviada a partir desse lugar de devoção, irmãos. Não do lugar da necessidade, mas do lugar da devoção. Nós vamos olhar para Jesus e o veremos. Aleluia. Atos capítulo 9. Atos capítulo 9, Paulo está indo matar os cristãos. E ele viu Jesus. Isaías capítulo 6. Se você ler o livro de Isaías, o profeta, você vai ver que do capítulo 1 até o capítulo 5, o ministério profético de Isaías tinha uma dinâmica. A partir do capítulo 6, a dinâmica muda. Por quê? No capítulo 6, Isaías viu alguém. Isaías 6:1. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre o alto e sublime trono. Amém? Serafins voavam por cima dele. As bases do templo tremiam à voz daquele que clamava: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. E ele diz assim, então eu disse: ai de mim, estou perdido. Ai de mim, estou perdido. Ai de mim, estou perdido, porque os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. No versículo 7 diz que um dos serafins voou para ele com uma brasa viva e tocou a sua boca, e ele foi purificado do seu pecado. No versículo 8 vem o versículo clássico que a gente costuma citar. Qual é o versículo? Qual é que diz? Todo mundo junto, vamos lá. 1, 2, 3, já! Presta atenção, vou fazer uma pergunta. Não é pegadinha. Quando eu prego, eu gosto de perguntar. Porque quando eu estudo, eu pergunto para mim mesmo. Você viu algum chamado aí? Isaías estava tendo uma visão do trono, da glória. Ele não viu um chamado, ele ouviu um clamor. Aqueles seres viventes, o Senhor assentado no trono e o seu filho em pé à sua direita clamavam: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Isaías disse: eis-me aqui. Nasceu de um lugar de devoção. Nasceu de um lugar de devoção. E olha que Isaías já era profeta. Isaías já era profeta. O maior envio missionário que vai acontecer, eu vou ficar repetindo isso aqui até você entender. O maior envio missionário que vai acontecer nos próximos anos, a igreja vai partir de um lugar de devoção. Ela vai partir de um lugar de devoção. Jesus fala para os discípulos que a colheita é grande e os trabalhadores são poucos. Ele fala a condição dessas pessoas na dinâmica. Elas são aflitas e desamparadas, ovelhas sem pastor. Aflitas, desamparadas, ovelhas sem pastor. Existe um rebanho nessa cidade, irmãos, aflito e desamparado, que precisa do Supremo Pastor. Existe um rebanho na Bolívia, na Colômbia, na Venezuela, no Oriente Médio, aflita e desamparada, que precisa de um pastor, do Supremo Pastor. Amém? Nós precisamos entender isso, irmãos, e sair daqui, depois que terminar essa conferência, e voltar à nossa vida normal, porque ela vai voltar ao normal. Eu estou fora da minha cidade, eu não sei nem quantos dias, não sei nem que dia é hoje. Que dia é hoje? Ó, já é sábado. Eu estou com tanto sono que eu não sei nem que dia é hoje, irmão.
Aleluia. Aleluia. Amém? Para que a gente possa percorrer, meu irmão, nós precisamos ver. Nós precisamos ver alguém. A gente costuma cantar na igreja, né? O que é que os anjos veem, que os fazem se prostrar? É verdade, irmão. O que é que eles... Eu não quero saber dos anjos, não. Eu quero saber o que foi que Paulo viu. O que Pedro viu. O que João viu. O que Hudson Taylor viu. O que William Carey, pai das missões modernas, viu. O que John Wesley viu. O que Charles Spurgeon viu. O que Gregório McNutt viu. O que David Wilkerson viu. O que Billy Graham viu. O que foi que esses homens viram, irmãos? O que foi que esses homens viram? Que eles não conseguiam ficar sem anunciar o Cristo. O que foi que fez John Wesley escrever 40 livros sentado no lombo de um cavalo? Já pensou, pastor Jacques? O cara escreveu 40 livros sentado no lombo de um cavalo. Eu estou há 20 anos tentando escrever um. Com toda a modernidade que a gente tem. Meu Deus, irmãos. Mas sabe por quê? Porque eles viram alguém. Eles viram alguém chamado Jesus. Isso deve nos afetar, irmão, profundamente. Ou pelo menos deveria. Nos afetar profundamente. Para terminar, existem 4 tipos de trabalhadores na missão. 4 tipos. Você que está anotando aí, anota. Eu só passo para tu depois se fizer o Pix. Existem 4 tipos. Está na minha mochila aí, ó. Do lado. Tem uma garrafa com água lá. Não, tem uma com gás lá. Minha mochila está ali, ó. Ali, ó. Quero com gás, mano. Eu sou meio mascarado. Aquele almoço está revirando aqui dentro. Entendeu? Existem 4 tipos de trabalhadores na missão. O primeiro são os pais. Agora eu vou tocar na ferida, irmão. Ou no ídolo. Melhor no ídolo, né? Existem 4 tipos de trabalhadores na missão. O primeiro são os pais. Esses pais são 2 tipos. Pais biológicos e pais espirituais. Pais biológicos e pais espirituais. Essas pessoas, na missão de Deus, ela tem um papel fundamental. Que papel é esse? É de preparar os seus filhos para a missão. Os pais biológicos têm o dever, a missão de preparar os seus filhos e entregá-los para o Senhor. Não sei se você já ouviu falar num pastor japonês chamado Masao Sugihara. Pastor Masao Sugihara foi pregar em Castanhal, falando de missões. Minha esposa não estava nem grávida. E ele perguntou assim, quem é pai aqui? Um monte, a gente pra caramba lá. E quem de vocês tem coragem de entregar seus filhos para missões? Aquele menino, aquela menina que você está criando com tanto amor, com tanto carinho, com tanta dedicação, que você quer que ele seja um engenheiro, um doutor, um advogado. Aí esse menino vai chegar com 12 anos, 13 anos, 15 anos, mas eu quero ser missionário. Eu não quero correr para ir, eu quero me preparar teologicamente para que eu possa ir. Tu tinha coragem de entregar? Eu fiz isso com o meu mais velho, fiz isso com o meu mais novo. É de Jesus. A hora que ele quiser, eu estou preparando eles para isso. E os outros são os pais espirituais, os pastores, os líderes de grupo pequeno, os líderes de célula, os líderes de ministério. Eu oro, irmão, para que o filho dos pastores sejam missionários.
Amém? Quem crê diz amém. Nunca vai faltar recurso para eles, irmãos. Nunca vai faltar recurso para eles. Né, Astra? Não vai faltar. Nossos filhos têm que ser os missionários dos últimos dias. Por que eu digo, irmão? Nós administramos nossas igrejas. Nós dizemos, o recurso vai para cá, vai para lá. Se o meu filho vai para a missão, o dinheiro vai para ele. Eu não vou deixar ele passar fome lá igual eu passei. Entendeu? Eu não vou deixar. Eu estou falando de mim. Eu não vou deixar. Pais espirituais, pastores, líderes, nós devemos preparar os nossos irmãos em Cristo para isso. Ir para o local de trabalho, ir para uma nação estrangeira, ou ir para o outro lado da rua. Nós devemos prepará-los. É nosso dever. Em Antioquia, Paulo e Barnabé foram chamados pelo Espírito Santo e enviados. Nosso papel como pais espirituais é preparar um ambiente onde o Espírito possa dizer quem vai. Não sou eu que escolho. Não é quem quer ir que diz que vai. Pastor, eu tenho um chamado missionário. Irmão, quem vai dizer é o Espírito. O ambiente é tão brabo na presença de Deus, de devoção e entendimento, que Antioquia, um ambiente como Antioquia, irmão, gera um ambiente de devoção tão pesado, que o Espírito vai dizer, separa esses dois para mim. Os líderes vão dizer sim, e a igreja vai dizer amém. E pôr as mãos sobre eles, e eles serão enviados. Segundo tipo de pessoa na dinâmica da missão, são os filhos. Primeiro são os pais, e depois são os filhos. Os filhos biológicos e os filhos espirituais. Eles são aqueles que vão dar a sua vida. Esses vão dar a sua vida. Os pais vão dar os filhos e os filhos vão dar a sua vida. Amém? Aleluia. Te segura aí. Terceiro tipo de pessoa na dinâmica da missão de Deus são aqueles que investem. Aqueles que Deus vai enriquecer. Eu estou falando de ficar rico mesmo, irmão. E eles vão investir na obra missionária. Eles vão enriquecer e vão chegar. Pastor, nós temos quantos missionários para enviar? Nós temos 10. Agora eu posso enviar 5. Bora? Enviar e manter por 5 anos. Bora? Para onde é? Para ali. Não pode mandar. Que todo final de mês vai cair o Pix. Homens e mulheres que Deus vai prosperar para fazer isso. Amém? E por último, na dinâmica da missão de Deus, são os intercessores. Quando eu falo de intercessores, irmão, eu não estou falando de um ministério. Porque a igreja ela é chamada para ser intercessora. Como em Apocalipse nós falamos aqui no turno de oração, a igreja vai contribuir para o juízo dos últimos dias. Em Apocalipse 5:8 diz que João viu uma taça, os anjos, os serafins com harpa e taça, que era a oração dos santos. Em Apocalipse 8:5 diz que o anjo abriu o último selo, ele pegou o incensário, que é a oração dos santos, e derramou o juízo sobre a terra. A igreja ela participa diretamente dos últimos dias. Então os intercessores, aqueles que oram, eu não estou falando de um ministério que a gente põe na igreja para orar, eu estou falando de gente que ora, uma igreja que ora. Uma igreja que ora coletivamente. Ela ora por missionários. Ela ora para que a obra missionária avance. Ela ora para que os trabalhadores sejam levantados. Ela ora para que os missionários sejam saciados onde quer que eles estejam. Ela ora para que os que não se converteram se convertam através da vida daqueles missionários. Amém? Eu queria orar com você. É muita informação, irmão, eu sei disso. Aí por isso a gente vai parar por aqui. Deixa para a próxima. Amém?
Deixa para a próxima. Eu queria orar com você. Se você puder, fique de pé. Eu não costumo fazer isso. O pastor Mauri sabe disso, os pastores do presbitério sabem disso, que já me viram ministrar. Eu não costumo fazer isso. Eu prego e deixo a tua consciência com Deus. É tu e Deus, acabou. Mas aqui, por favor, preste atenção em mim aqui. Como eu disse, eu não sou o centro de nada aqui, o centro é Jesus. Eu só queria que você prestasse atenção em mim aqui, por favor. Eu quero orar por esses 4 tipos de pessoas que eu acabei de citar aqui. Eu quero orar pelos pais que ouviram e entenderam com clareza. Sim, pastor, eu preciso entregar meus filhos para a obra de Deus. Quero orar pelos pais. Aí eu queria que os pais ficassem desse lado aqui, que você viesse aqui na frente. Eu quero conhecer você, que depois eu vou cobrar você. Você fica desse lado aqui, por favor. Aqui, desse lado aqui. Eu vou acabar caindo daqui. Quero orar pelos pais, irmãos. Esse é o primeiro grupo de pessoas que eu queria orar. É se você entendeu isso claramente. Se você não entendeu, você não precisa vir aqui. Tá bom? Isso é convicção. Isso é convicção. Aleluia. Segundo grupo, eu quero orar pelos filhos. Aqueles que ouviram, entenderam e sabe, pastor, eu quero esse negócio. Eu quero me entregar para a obra missionária. Aí você fica aqui onde eu estou. Você fica aqui onde eu estou. Os pais para lá, os filhos aqui. Bem mais pertinho do púlpito, por favor. Isso. Os pais ali, os filhos aqui. Aleluia. Amém. Agora eu queria orar por aqueles que investem. Aqueles que querem, pastor, eu quero investir, eu quero abençoar. Eu quero colocar meu recurso nessa obra. Eu quero orar por você. Você vem aqui onde o Heitor está. Vem aqui. Aqui o Heitor. Você pode vir. Uma vez eu vi uma lavadeira sustentar um missionário, irmão. Ela não tinha necessidade. Ela lavava roupa para sustentar um missionário. Nós precisamos desse tipo de pessoa. E eu quero orar pelos que oram, que vão gastar suas vidas em intercessão, para que os missionários vão e não voltem mais, para que os missionários vão e sejam sustentados ali. Você fica lá no cantinho, lá, por favor.
Deixa um pouquinho do segundo tempo. É só o primeiro tempo. Deixa esse fogo, essa sede. Nós estamos na reta final. 10% da conferência até agora. Ainda tem 90% para você. Então, guarde um pouquinho aí, ainda tem muita fome, ainda tem muita sede nessa noite. Amém, queridos? Nós vamos fazer um intervalo aí de 10